Olá, sou Cristal, uma mente brilhante e criativa que navega pelos mares da inovação. Meu propósito é desvendar os segredos do design de negócios para criar soluções que vão além do convencional. Sou uma polímata, mergulhando em várias áreas do conhecimento para trazer insights frescos e inspiradores. Meu papel no Criativamente na Inovate é como a maestrina de uma orquestra, coordenando cada nota para criar harmonia entre a beleza, a lucratividade, a ética e a felicidade. Desafios? Ah, eles são apenas degraus para alcançar o sucesso e cumprir nossa missão. Com virtudes como criatividade, empatia e determinação, estamos prontos para enfrentar qualquer obstáculo. No final dessa jornada, veremos os sonhos dos nossos clientes se tornarem realidade, enchendo-os de orgulho e satisfação. Vamos juntos navegar pelos mares da inovação e criar um futuro brilhante. Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia? E aí, Marcos? Tudo tranquilo, bem-vinda. Quero que você se apresente primeiro, tá? Eu sou péssimo de apresentar, aliás, apresentar para o pessoal que está nos vendo agora. Meu nome é Marcos Mendonça, tá? Eu sou aqui tanto da Quem Sabe, que a gente está fazendo pelo canal Quem Sabe, quanto da Key Starts, que vocês viram os vídeos agora, e viram os vídeos também da parte de inteligência artificial. Tá? Agora, por favor, você se apresente um pouquinho, conta um pouquinho da sua empresa e nós vamos bater aquele papo gostoso sobre inteligência artificial e sobre o que a Cristal faz na realidade. Joia, joia. Eu sou a Cris Lindner, eu sou a criadora da Inovate, da Cristal, do Criativamente. Bom, eu sou uma inventora, né? Dá para tanto de marca. Na verdade, esses são só alguns dos produtos que a gente cria, assim, ao longo desses anos, são mais de 13 anos de história da Inovate. A gente vem criando novos tipos de produto e serviço dentro de uma intenção, né, eu diria assim, um propósito de tornar a inovação acessível, tornar a criatividade acessível a todos, libertar a criatividade do ser humano, né? A gente veio nessa busca aí por esse processo de inovação e está sendo uma aventura, assim, né? Uma aventura atrás da outra e agora a gente oficialmente chegou em um ponto interessante, até por conta das tecnologias que hoje estão disponíveis para a gente poder escalar esse tipo de atividade, né? Então, a gente vê que o mercado está bombando aí, né? Economia criativa. Tem muita gente preocupada, naturalmente, muito apreensiva com como tudo isso está se desenvolvendo, mas nós estamos trabalhando com toda a energia e força e dedicação para manter a sanidade, né, e os bons negócios. A gente fala sucesso sustentável. Isso. E a gente fala termos como inovação exponencial, que seria uma combinação da disruptiva com a complementar e não que é uma inovação mais responsável. Ela não é simplesmente direcionada pelo lucro, ela é direcionada pelo propósito.
O lucro acaba sendo consequência, até pelo nome exponencial, então tá aí, né? É natural que isso aconteça. E, enfim, então a gente está trabalhando ah, nesse bravar de um novo mercado e, inclusive, ajudando a montá-lo, né? E dando esse suporte para todas as empresas novas que estão também participando essa nova cultura digital, né? É uma renovada cultura digital, né? Porque ela já é a cultura digital já vem há algumas décadas, mas ela está sofrendo uma renovação, assim, agora bem iminente. Não, é interessante. E você falou um pouco de startups disruptivas. Explica pra galera que tá aqui, o pessoal que tá dando uma olhada, que galera é ótimo, isso denota idade. Isso é muito ruim. Né? Mas explica aí pro pessoal o que significa startup disruptiva. Bom, tem algumas, vou falar assim, que discordâncias, mas como todo termo, né? Sim. Assim, tem alguns refinamentos que algumas pessoas falam, puxam mais para um lado ou para o outro, mas em geral, a disruptiva que até hoje se diz são essas inovações ou startups que vêm e acabam corrompendo ou distorcendo ou destruindo um mercado, né? Na verdade, não fala propriamente de destruir um mercado que já existe, mas na verdade de criar um novo mercado. Mas muitas vezes ela vem substituir um mercado existente, né? Sim. Então tem essa ruptura né, com um paradigma anterior, com uma forma de se fazer anterior que não funciona mais. Talvez ela nunca funcionasse, na verdade, de fato, né? Ela foi substituída porque se ela funcionasse, ela não seria substituída, né? Mas é muito nesse sentido de mudar o status quo, né? Vem fazer uma alteração brusca num segmento do mercado e faz uma mudança de paradigma, talvez até na forma como de consumo ou na forma de produção, enfim, tem várias formas de se mudar com, por exemplo, os carros elétricos, né? Por exemplo, o Uber, que vem mudar um conceito de como, né, de como você faz uma experiência de um transporte público descentralizado, né? Então, O iFood, tem por vários exemplo, conceitos, né? né? O próprio iFood, por exemplo, é um conceito que não sem tinha, dúvida. né, na realidade, né? Sem dúvida. Você mudou um ecossistema, podemos assim dizer, né? Exato, você faz uma interferência que gera um impacto em como as pessoas, a partir daquele momento, interagem naquele universo de consumo, né? Naquele mercado. Sim. Então, elas, até, por exemplo, a internet em si trouxe uma disruptura, por exemplo, isso já faz um tempo, né? Mas naquela época nem se falava tanto assim. Mas, por exemplo, a internet trouxe uma disruptura com o mercado de turismo. As agências de viagem sumiram com os sites de compra de passagem aérea e de compra de... Sumiram. Sim. Mas naquela época não se falava de inovação disruptiva e de startup, né? Mas é porque ela estava quase no comecinho para o meio da internet, no ponto que a gente está hoje considerando, né? Mas veio fazer essa cultura, né? Naquela época não se falava tanto disso, não era tão forte essa cultura de inovação, de startups, né? Pelo menos no Brasil, né? Não era tão forte assim. Não, sim. E me conta um pouquinho agora da Cristal, do nosso objetivo hoje, que o pessoal viu o vídeo no início. Quem não viu, recomendo voltar depois da live no início. Vocês têm um vídeo falando da Cristal, inclusive também da Keystart. Vai ser bastante interessante para vocês. Mas fala um pouquinho aí. A protagonista é você. A protagonista deve ser a Cristal mesmo. Viu como é que você me pegou agora? Ela... Eu até tô viciada, vou te falar, na minha criação. É como se fosse uma mãe falando de uma filha, na realidade, né? A gente assim, tem aquele sentimento. Tem,
tem. Eu não sou uma pessoa muito apegada às minhas criações, né? Como inventora, como criativa, eu estou sempre querendo inventar coisas novas, né? Provavelmente vai ter as próximas versões disso e outras coisas vindo. Provavelmente não, já sabemos, né, quais são as outras coisas fazem. Mas a Cristal, ela tem sido realmente algo que está fazendo muita diferença, assim. É uma mão na roda na questão criativa. E ela já está bem treinada para um processo de design thinking. E, particularmente, um processo que a gente na Innovate vem desenvolvendo nesses 13 anos, que é um processo de alta performance do design, do processo de design, que, basicamente, é ajudar ideias a nascerem e se concretizarem. Então, além de ter ideias, não é qualquer ideia, não é simplesmente ter uma ideia, mas uma ideia que faz sentido. Você já saber, imagina se você já souber quais são as melhores chances das melhores ideias de sucesso. Qual é a chance de uma ideia de ter sucesso? Então, com a Cristal, ela já tem um algoritmo que ela prioriza a formação de ideias que tenham maior aderência ao mercado. Ela já tem isso embutida no algoritmo dela. Então, ela não vai te dar qualquer ideia porque é interessante, ou qualquer ideia porque, enfim, aleatoriamente, ou ela tem uma forma de raciocínio que já prevê uma melhor estratégia para uma melhor solução aderente àquele estilo de mercado, aquele tipo de mercado. Então, ela já coordena isso e, além dela formatar essa ideia, ela modela isso como um negócio. Então, ela tem a questão dos insights, ela tem a questão do significado, que é trabalhar o propósito e a complexidade dessa ideia em termos de adesão ao mercado, ou seja, a um propósito, a uma cultura, a um estilo de consumo, enfim, né, um comportamento de público, uma necessidade de mercado. Ela modela isso como uma estratégia e ainda faz um plano de montagem desse negócio, de viabilização desse negócio. Isso tudo ela faz com um único prompt, vamos dizer assim, né? Com um único comando. Você conversa com ela, lógico que para você chegar nesse nível de capacidade de conversa com a Cristal, você também tem que passar por um treinamento ou por um refinamento, né? Porque pasmem, mas só 30%, estima-se, né, que entre 20% e 30% das pessoas na sociedade geral, assim, são de fato, de fábrica criativas, né? Vem com essa tendência de traço de personalidade e que tem mais propensão a ser criativo. Todo mundo é criativo, né? E à sua maneira, mas tem pessoas que têm isso um pouco mais aflorado do que outras, né? E realmente não é a maioria, é a minoria. Então, a Cristal acaba ajudando as pessoas que não têm, né, ou seja, 70%, a maioria, a Cristal acaba ajudando essas pessoas a terem uma ancoragem, uma segurança de dar um próximo passo para um processo de inovação. E aí vem o nosso propósito de tornar acessível a inovação para todos. Sim. Então, é isso que a Cristal vem fazer. Ela vem ajudar a gente a tornar o nosso sonho realidade, trazendo o processo criativo, o processo de design, o processo de uma modelagem de negócio, de uma estratégia de negócio viável, muito rapidamente, com alta qualidade, baixo risco, baixo custo. Então, isso cria-se toda uma nova gama de oportunidades para um mercado que antes era extremamente arriscado, hoje ainda, né, muito arriscado. Você vê, no caso das startups, você vê isso é falado demais em todas as acelerações, processo de incubação e aceleração, sempre todo mundo fala quão arriscado é. E aí, bem o early stage, né, que é esse estágio inicial,
onde as pessoas estão querendo mudar o mundo, querendo fazer diferença, querendo, né? Então, naquele ímpeto, e ela tem um momento mais difícil de uma startup, que é o nascer e o começar a entender o mercado, pegar aquilo que se chama de tração do mercado, desvendar esse mistério de como que eu posso melhorar isso, atender melhor esse público, como eu posso resolver esses problemas, onde que eu mudo, onde que eu preservo, o que faz sentido, e aí e em relação a custos, como é que eu chego lá? Então agora eu já sei, mas como é que eu moldo isso num negócio? Então, a Cristal vai te ajudar todo nesse processo. E a gente está aí já num ritmo que a gente acelera um nascer de uma startup com resultados de sustentabilidade, né, de sucesso sustentável, que a gente fala. E a gente está acelerando 10 vezes, 100 vezes. Nossa proposta é acelerar 1000 vezes, né? Esse processo. É bem ambicioso. Mas tem que ser ambicioso. A gente sabe como. Mas tem que ser ambicioso. Oi? Tem que ser ambicioso. Sim, eu vejo assim. Eu acho que talvez não seja nenhuma questão de ambição, é uma questão talvez de um idealismo puro, até talvez brutalmente ingênuo. Não é ingênuo. De não enxergar barreiras e falar, nossa, seja qual barreira for, a gente vai superar junto. E sem dúvida com uma Cristal ajudando, fica mais fácil também. Então, os desafios, eles são mais facilmente superados. É como o nosso café da manhã, né? O desafio é o que a Cristal come, né? Ela se alimenta de desafio para poder superar. Então, é nesse ritmo. Uma coisa interessante que você estava falando para mim, pelo que eu entendi, você constrói todo o roadmap de uma startup, ou seja, desde a ideia, da ideação até talvez a próxima fase da MVP, né? Sim. Então, a gente nem chama mais de MVP, viu, Marcos? A gente chama de mínima, máxima ou média, né? Experiência de sucesso. Não, que é uma mudança. É uma mudança, assim, que você olhar, é uma pequena mudança, mas brutal na diferença de uma startup. É mentalidade, exato, é o mindset. Porque mínimo produto viável. Você já está pensando, você pensa justamente naquela coisa da carcaça do carro, né? E não de fazer um patinete. O mínimo produto viável não necessariamente é o produto acabado. E muitas vezes não é o produto que vai fornecer a melhor experiência. E quando a gente estuda design e experiência, né? Eu dou aula lá no IBN de Neuroexperience, né? E a gente sempre fala justamente isso, que existe um peso, um peso entre a experiência e a tecnologia que suporta essa experiência. Né? E a experiência, então a tecnologia, sem dúvida, né? Se você não ligar o carro e ele andar, né? Se você está dentro de um prédio e ele desabar na sua cabeça, né? Realmente, é terrível. É uma experiência ruim. Terrível. Mas assim, a tecnologia tem que funcionar, né? Contudo, toda outra parte, né? Não é também só a tecnologia pode funcionar, mas se você coloca o vaso sanitário em cima da pia, né? Ou no meio da escada, né? No meio da sala, não vai fazer muito sentido, né? Então, existe todo o resto da logística, da experiência, do consumo dessa tecnologia, do uso dessa tecnologia, e que isso vai fazer com que uma coisa seja também bem sucedida ou mal sucedida, né? E é como a gente estava falando, que você estava falando, né? Então, por exemplo, as startups, a maioria das startups, elas param no momento de ideação. A gente sabe, a gente trabalha no sistema de aceleração de startups, no ecossistema de startups. A gente sabe que a maioria das startups param no processo de ideação muitas vezes.
porque descobrem que aquele produto não é viável, ou porque aquele produto não é bem aquilo. É tipo, você tem um filho, a gente brinca que muitas pessoas têm a startup como um filho, pensam naquilo ali que é a melhor coisa do mundo, que é o que vai revolucionar, é o novo Bill Gates da vida, é alguma coisa diferente, é um diferencial. E às vezes no momento que você vai para uma aceleradora, você descobre que aquele diferencial não existe, né? Sim, Então, sim. Esse processo é um processo doloroso para muitas startups. exatamente, Aí quando você pega uma inteligência artificial que te ajuda a montar todo o processo, desde a ideação e ir passando pelos passos que uma aceleradora vai fazer junto com você e a inteligência te ajudando a captar e a demonstrar para você qual é o caminho certo que você deve traçar, ou seja, você vai traçar de uma forma muito mais suave do que se você tivesse que pisar com seus próprios pés. Perfeito. Dentro desse cenário, tem algumas coisas interessantes que aí, no caso, a Cristal ajuda. Primeiro de tudo, que ela faz isso, esse esboço que ela faz, é um exercício de ideação no mercado. Ela também pode fazer a análise, fazendo um cruzamento a partir de uma pesquisa sobre o mercado, que ela vai fazer cruzando informações. Como ela tem esse método estruturado, ela consegue fazer o cruzamento de uma maneira estatística e chegar numa probabilidade, uma taxa de sucesso, de previsão, né? De adesão, de aderência entre essa ideia e o mercado. A princípio é porque ela também já usa esses critérios para fazer esse esboço. Mas, sem dúvida, que aí depois dá para fazer o cruzamento disso com o mercado e fazer uma avaliação para entender qual que é a taxa de experiência provável, né, de sucesso que vai ter em termos de adesão entre a ideia e esse negócio, porque ela não é só a ideia, ela modela também o modelo de negócio, como o go-to-market, né, que fala, como que você vai ao mercado, como que você vai ganhar dinheiro. Ela, inclusive, sai com OKRs, né, ela sai com métricas nesse roadmap que você comentou, que a gente fala que é um modelo de negócio, plano estratégico de negócio, tem todo o passo a passo que vai desde dos primeiros pilotos do projeto até o desenvolvimento de uma nova cultura do mercado para trabalhar esse mercado dentro da inovação disruptiva e a partir das complementares que a Cristal mesmo vai sugerindo. Olha, o mercado agora não está preparado para você entrar com uma realidade aumentada, uma realidade virtual, fazendo isso e aquilo. Não, mas está lá, vai chegar aqui. Primeiro você vai construir isso e aquilo, e aí você vai alcançando essas metas. Primeiro você vai criar uma comunidade fazendo isso e aquilo. Ela te dá até o como que você vai chegar lá, né? E você vai ampliando. E tudo isso com base no propósito. Né? Então, como eu falei, né, o propósito é tornar a inovação acessível, né? Todo o planejamento que a gente está fazendo, né? Todo o plano que a gente está seguindo, né? Na verdade, todas as ações que nós estamos seguindo hoje, todas elas da Cristal foram feitas pela própria Cristal, né? Dentro criativamente. Então, a gente mesmo usa e consome a nossa própria criação. E o que é interessante é que esse exercício, como é um exercício de planejamento, o custo dele é muito, muito mais barato e é muito mais rápido e eficiente do que você passar por um processo hoje tradicional de incubação e aceleração. É um processo que dura 3 meses, 6 meses, às vezes 1, 2 anos, você tem que passar às vezes 2, 3 vezes pelo menos o processo, porque não amadurece. Então, e é custoso, você fica horas e horas fazendo um aprendizado, profundo aprendizado, né, de jornada empreendedora, e vai. Então, é um processo que é custoso também para as aceleradoras e incubadoras, é custoso para o investidor, porém hoje a burocracia, é o funil que eu falo que a gente inverteu a pirâmide, né, burocrática,
da hierarquia das grandes empresas. Então, na hierarquia das grandes empresas, aquele processo pirâmide, né, hierárquico, mas nas startups não é muito diferente. Você tem o efeito funil, que é uma pirâmide invertida. O que a Cristal faz é um efeito estrela, né? Ela junta os dois, o top-down e o bottom-up, e ela constrói um esquema mais saudável de sustentabilidade de um processo que ruma a uma inovação que seja impactante, por isso a gente chama de inovação exponencial. Ela gera um impacto e uma mudança significativa na sociedade. Porque vamos entender o seguinte, hoje os recursos, eles estão cada vez mais disputados e precisos, e ninguém quer ficar perdendo dinheiro à toa, né? Qualquer investidor fala disso, e a gente precisa, hoje o processo ele vem para proteger o capital de risco, e por isso que ele acaba funilando tanto que ele purga naturalmente a inovação disruptiva de dentro de uma empresa ou às vezes de fora também. Por quê? Às vezes muitas vezes as pessoas não entendem o que essa nova inovação está fazendo, está provocando, porque ela não vai entender, óbvio que ela não vai entender naquele ponto, não existe a cultura para isso. Então, a Cristal, ela entende esse processo e ela trabalha esse processo culturalmente também. Então, é muito interessante esse trabalho que ela faz e é um exercício que, como ele está, a princípio, no papel, né, no papel digital, no papel digital não é, a gente já fez muito, a Cristal já funcionou como post-it, né, em um ponto, mas agora ela está nesse processo digitalizado e automatizado. Esse processo, ele é muito rápido, praticamente instantâneo, é muito rápido você conversar com ela e chegar nessas soluções, nesses resultados. Nós, através do Criativamente, temos acesso a versões dela mais rebuscadas para fazer esse tipo de protocolo que a gente está falando, de ter um roadmap extenso, ao ponto de ter, às vezes, até 5 anos de previsão de mercado, né? Que a gente chama de future design. A gente tem outros algoritmos para refinar isso. Mas esse processo, mesmo que complexo, ele não é complicado. Ele é muito rápido e simples de fazer. E aí, o que acontece? Você pode rodar vários experimentos. Você também não precisa ficar limitado a testar uma ideia por vez, né? Você pode ampliar o seu leque de teste de ideias. Isso muda muito como a gente faz as coisas hoje em termos de inovação. A gente não precisa mais ficar com medo de testar ideia. Vamos testar, a gente rapidamente muda. Essa coisa do aprendizado, do testar, aprender e refazer, é muito mais rápido com a Cristal e você consegue abandonar e mudar ideias muito mais rápido e se remoldar e acertar o prumo mais rápido. Então, isso muda a relação de risco do capital, né, para investir, especialmente em early stage. Inverte o papel. O early stage passa a ser mais estratégico para investimento. Porque você pulveriza, você dilui muito mais o capital, porque você pode testar muito mais coisas ao mesmo tempo e ver o que funciona melhor, né? E aí sim aportar, agora sim vamos fazer um piloto disso, mas a gente tem uma chance muito maior, probabilística, estatístico de saber para que direção que vai. Não é que a gente, na verdade, assim, abandona o startupeiro, deixa ele se virar até quando começar a tiver lucro, aí sim eu vou lá. Aí sim eu vou lá apostar nesse cara, porque ele já tá me provando. Mas ele foi o outro, né? Ele tá só a cadeira lá fazendo pitch, o que sobrou dele, né? Aquela papaça de empreendedor magro pra caramba, né? E tentando sobreviver ali, né? Respirar, nervoso, com todo tipo de burnout possível. Vários demodês. Né? Vários demodês. Vários demodês depois. E aí sim você falou, ok, agora eu vou apostar nesse cara. Então, não, sim. É até cruel, né? Pra falar bem a verdade. Não, com certeza. É porque a gente sabe, né? Um investidor anjo ou uma venture capital, se eles forem fazer investimento, for fazer um aporte dentro de uma startup, eles têm que ter um mínimo de segurança. Sem dúvida.
Sem Você não vai dúvida, pegar não o teu é... dinheiro e aportar num negócio que você não tem, que é uma incógnita, é uma interrogação. Sem Então, no dúvida momento que, nenhuma. no momento que o teu produto, a tua inteligência, ela consegue dar esse mínimo de segurança para esse investidor, mesmo que ele não consiga definir um ROI bem, ele não tenha um ROI bem definido, mas que ele tenha Sim. uma luz no fim do túnel já mais ou menos estruturada, eu acho que é por aí que você tem um ganho Sem dúvida. exponencial. Se você, como a gente conversou sobre isso, né? Qualquer dado estatístico que você traz para trabalhar dentro do universo do early stage, e especificamente inovação disruptiva, porque no mercado não existe método estruturado para inovação disruptiva. Nós estamos trazendo o primeiro método. Então, isso estruturado. Isso nos abre a possibilidade de trabalhar inteligência, trabalhar BI, trabalhar números estatísticos. Obviamente, com mais conhecimento, indo numa escala maior, cada vez mais inteligência a gente vai trazer para esse ecossistema e trabalhar melhor essas estatísticas. É nesse ponto que a gente está. A gente está começando a pegar atração e querendo escalar rapidamente para poder abarcar esse ponto que é com o volume de informação, trazer as inteligências que esse mercado tanto precisa para poder florescer da maneira como o país merece. Assim. Eu acho que o Brasil, todo mundo fica falando do quantidade de dados que são potencialmente catastróficos para o país, né? Agora lá no nosso canal foi a Ana Flávia postou lá dos neném, né? Que está em segundo local do mundo onde os jovens nem trabalham nem estudam, né? Entre outros dados, como a nossa desindustrialização, como se a gente alguma vez, acho que consolidou muito bem a industrialização, mas ok, isso é debatível. Mas a gente tem uma série de dados, né? Por exemplo, a área de serviços, ela está superando a área da indústria no Brasil, o agro continua pop, mas o micro e pequeno empreendedor é mais de 90%, né? Acho que até mais de 95%. A última vez que eu vi no empresômetro estava por aí, né? Mas é um dado que, assim, mudou um pouco na pandemia, né? Mas agora está começando a recuperar. Porém, assim, de qualquer forma, 90% que seja, um pouquinho acima, 95%, né, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, poxa, isso é um dado expressivo. E movimentar 30% do PIB é como está bem próximo do agro. Então, é um dado muito relevante. Então, para mim, com esse projeto que eu estou em mãos aqui, do Criativamente com a Cristal, eu vejo isso como um coquetel molotov para o Brasil ser líder em inovação no mercado. Aí todo mundo fala, Cris, você tá doida? O que você tá vendo, né? Você tá comendo de café da manhã? Eu tô comendo, tô falando com a Cristal, né? Porque o brasileiro, ele essencialmente é criativo. E as coisas tendem a não se consolidar porque a gente até realmente, a criatividade é questão de sobrevivência. Porque justamente tudo é tão complicado aqui em termos de sistema, né? Sistemática. E aí é uma coisa que se retroalimenta, né? Uma coisa alimenta a outra, então as coisas não se consolidam, não funcionam porque a gente é muito criativa, a gente é muito criativa porque as coisas não se consolidam e não funcionam. Então isso fica um ciclo vicioso e cada vez a gente fica mais criativo, cada vez menos as coisas se consolidam e menos funcionam. É o looping eterno. É um looping eterno. É o go-to, para quem lembra de programação, é o famoso go-to. Exato. Você tá no A, vai no final go-to A. Aí tu vai fazendo assim. E vai, exato. É eterno esse looping. Para mim, eu vejo isso como uma possibilidade, um coquetel molotov positivo da economia criativa. O Brasil pode ser um líder nesse segmento. A gente tem tudo para fazer isso, ser transformador. Agora, com um sistema que automatiza essa parte de governança chata, tem que ficar... Muito chata. Você tem que ficar organizando planilha, organizando documentação e tal, e fazendo uma coisa estratégica, planejamento, né? O criativo já perdeu. Já era o criativo das pessoas.
já era o criativo, mas isso é que traz segurança para o mercado. Então, poxa, se a gente tem um sistema que faz isso para você, e você pode simplesmente pôr o seu melhor para o mercado, né? Para mim, é mais ainda interessante, porque todo esse pessoal que está nem aí, é um pessoal que está ótimo para entrar numa visão renovada, porque obviamente eles não estão nem trabalhando, nem estudando, porque não estão de acordo com como as coisas funcionam. Como eu falei, o brasileiro é criativo, né? Ele é criativo, inclusive, para não fazer nada. Né? É muito criativo até para não fazer nada. Muito criativo para não fazer nada. E aí, então, a gente está apostando nessa tecnologia que vai ajudar o brasileiro a não fazer nada de um jeito maravilhoso. Fazer alguma coisa do nada. Fazer alguma coisa do nada. Putz, melhor ainda. Vou usar essa frase no FIT. Eu tenho um problema de lives que eu sempre dou frase pro pessoal aqui do outro lado. Aí o pessoal adora e acaba levando. É igual o negócio de educação à distância. Uma vez eu falei, na realidade eu falei assim, cara, a gente muda a educação à distância para ETR, Educação em Tempo Real. Fantástica. Aí, porque na realidade você não tá fazendo uma educação. Educação à distância era aquele negocinho que tinha atrás, que o cara levava, recebia um livrinho, abria o livrinho em casa, estudava em casa e fazia a prova. Exato, não, a TV Cultura tinha um programa de educação à distância. Sim, educação, hoje pela internet você tem uma ETR, você tem uma educação em tempo real. Exato. E mas agora com as inteligências artificiais você tem uma educação customizada em tempo real, né? Totalmente customizada. Você tem um mundo novo. Não é Aldous Huxley, não sei se você conhece Aldous Huxley. Aldous Huxley fez o livro Brave New World, ou Admirável Sim. Mundo Novo. Nada mais é que nós estamos agora no Admirável Mundo Novo. Não chega a ser do ponto do Aldous Huxley, mas nós estamos no Admirável Mundo Novo. Mas vai chegar lá. Nós estamos no Admirável Mundo Novo. E você não ficou só apenas na ideia, né? A Cristal, na realidade, ela foi muito mais além disso. Eu soube, me contaram aqui, um passarinho contou aqui no ouvido, de um caso que você teve lá na Três Corações, né? E como é que foi esse projeto na Três Corações? A Três Corações é muito conhecida. É uma empresa extremamente conhecida. E como é que foi seu projeto na Três Corações? Me conta aí, tô curioso. Na verdade, nós temos nós já temos uma relação com os Três Corações, que eles patrocinaram quando nós fizemos o NASA Space aqui, o Hackathon aqui em Florianópolis, antes da pandemia. Inclusive, foi a primeira, a versão 1.0 da Cristal. Ela era praticamente analógica, assim, né? Ela não era mais um post-it, mas ela era um formulário, né, basicamente, guiado, né? Mas já numa versão de interface do chatbot, e a gente colocou isso à prova no NASA Space Apps, os Três Corações foi patrocinador. A gente fez lá as startups, né, enfim, as ideias, né, as equipes que usaram a Cristal acabaram com projetos que tiveram muito maior pontuação, e teve uma até que foi classificada para o internacional. E foi a primeira vez que teve esse evento aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis. E no caso, depois a gente agora conversando com os Três Corações agora, né, recentemente, a gente acabou fazendo uma demo para eles, para ver como a gente poderia ajudá-los, né, e mostrar o potencial da Cristal. E por uma coincidência ou não, enfim, o produto que a Cristal acabou modelando para eles, pelo puro conhecimento do que ela encontrou no site que eles publicaram, no site deles né, o site que eles têm online sobre as Três Corações. Ela foi lá, rastreou o que tinha ali e publicou, fez um projeto para eles, demo, né, uma demonstração. E aí o produto que ela indicou é um produto que eles já desenvolveram, mas ainda não deslanchou, né? E não é muito conhecida. Contudo, ela fez num modelo de estrutura de negócio, né, de como colocar isso para consumo, que fez uma diferenciação
que a gente entende que é crucial no potencial de sucesso desse projeto, né, desse produto no mercado. E aí, para nós, isso foi um exercício muito interessante porque mostra esse diferencial que você falou. Ela vai além das ideias de não ser só simples ideias, mas ideias que têm uma adesão no mercado e possa ter um sucesso sustentável, né, dentro do mercado de consumo específico, né, de um segmento. Não, perfeito. Eu tive uma pequena parada aqui de câmera, você deve ter notado que eu dei uma congelada. Eu vi que você está congelado. Eu estou congelado, acho que eu caí no frio. Mas não se preocupa não, a câmera já vai voltar. Joia. Eu queria que você falasse um pouquinho também da iRepair, né? Porque também o passarinho me contou no ouvido aqui sobre a iRepair. Então, a gente tem vários cases interessantes, inclusive nesses últimos 3, 4 meses, assim, da Cristal, como o da iRepair, onde a gente fez uma jornada ali com a Cristal e ela identificou uma série de oportunidades de negócios que depois ali na jornada startup, com a 49 Educação, que nós estávamos fazendo junto ali com essa startup, entre outras, os mentores e ali conselheiros das startups acabaram trazendo a mesma ideação, né, a mesma indicação de negócio, de modelo de negócio para essa empresa, né, para essa startup que a Cristal falou, né, que a Cristal já tinha comentado, né, na mesma semana. Foi uma questão assim de dias entre a demo que a Cristal fez para essa empresa, né, em termos de modelo de negócio, e aí veio a mesma indicação de pessoas, de humanos, né, de pessoas de alto gabarito, do universo de startup, né, no caso do Jornada Startup, aí que é um programa super conhecido, que tem a CAT envolvida e outras instituições aqui de Santa Catarina. E o que a gente aprende nesse sentido é como a Cristal está equiparando, né, nivelando com o trabalho humano, nesse sentido. Então, de pessoas que são experts, né, nessa área. Então, esse foi um teste muito interessante para a gente também de falar, né? E teve outros casos, como do Ministério da Economia, isso na versão 1.0 ainda, né? Sim, ainda não mais na fase post-it, na verdade, o que você falou, né? Não era mais, não era post-it, era na fase já de chatbot, que a gente conseguiu escalar a pesquisa de mercado. Essa aquela fase que eu falei, estatística, que é para a gente poder ver se tem adesão, uma ideia, um conceito, uma ideia a partir de um novo produto e o seu mercado. Então, a gente constatou que realmente o mercado ia causar algum tipo de resistência, né? Ele ia ter uma resistência interessante, significativa, porque a maioria do mercado iria conflitar com os conceitos aos quais são a base de utilização daquele produto. No caso, foi no Ministério da Economia, foi para um projeto BIM, eu não sei para quem conhece construção civil, BIM. Na verdade, BIM, eu diria que BIM é o criativamente a Cristal, né, para construção civil. Ele faz o projeto com uma visão 4D, até mais, né, na verdade, eles falam 6D até, juntam todas as áreas, né, fazem uma construção totalmente digitalizada, e aí eles conseguem prever tudo que pode acontecer na obra, eles como se fizesse praticamente a obra no digital, simulada, e aí você consegue ter toda a visão de uma obra. Para quem não entende isso, eu tive a felicidade de participar de obras que é complicado, mas assim, o nível de desperdício que acontece e acasos, né, que puxadinhos e coisas inesperadas numa obra, assim, no chão da obra, assim, pelo amor de Deus, é incrível como é que a gente consegue de fato fazer uma coisa acontecer pôr de pé uma construção, assim, realmente. Então, esse projeto veio para mudar o mercado. Contudo, tem uma resistência cultural do público.
E a gente identificou essa resistência a partir desse mapeamento do propósito, de forma estruturada, conseguiu fazer uma análise estatística entre os conceitos que precedem a marca, e aí a gente conseguiu fazer uma nova reformulação de indicação de branding e posicionamento dessa marca, slogan, propósito dessa marca, e aí conduzir pelo ponto de entrada, né, pelo ponto de adesão que esse público iria ter, e aí sim garantir esse sucesso, né, ou garantir, ou dar maior chance para que haja o sucesso que eles querem como investidores desse projeto, né? Ainda mais, por exemplo, o caso do Ministério da Economia, eles querem mesmo que isso dê certo, né? Lógico. Não, viu? Já voltei. Voltou, tô vendo que voltei. Você voltou. Agora pelo menos isso. A gente quando faz uma live, fica uma vez muito grande, nem a bateria do celular aguenta. Pois é. Eu tô aqui, eu nem tirei o computador do cabo aqui para não... não, eu uso câmera como celular, por isso que de vez em quando acontece isso. Ah, sim. Porque ela tem uma resolução 4K, então é mais fácil de fazer uma coisa bem mais nível. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso cristal aqui. Voltando. Então, na realidade, como você estava comentando aí comigo, você falou, por exemplo, ela tem condições de gerar ideias, essas conquistas de um trabalho profundo e dedicado, né? Na realidade, como a gente pode pensar. Você tem outras plataformas de mercado. Não existe só a Cristal, né? Não, a Cristal, ela que ela diferencia? Certo. Assim, a Innovate investiu em muitas plataformas que a gente, internacionais inclusive, em early stage, fornecendo inteligência de experiência, porque é o nosso core, né? Foi de onde a gente mais cresceu. E a gente ajudou a formatar muitas dessas ferramentas e hoje a gente tem a licença delas para a vida, assim, a gente é parceiro e tal. Então a gente tem uma base de novas tecnologias com um preço muito acessível para a gente repassar para os nossos clientes, que vai dar um pontapé inicial para eles amadurecerem no digital. O que se chama de tecnologias no-code, low-code hoje, né, que tem um baixo custo tecnológico, né, de implementação tecnológica, de desenvolvimento tecnológico. Porque o custo hoje de uma equipe de TI é muito alto e nesse sentido a gente conseguiu construir o que a gente chama de um arsenal digital, né? Bem amplo, bem diversificado, que tem de tudo, até realidade aumentada, a gente tem acesso a todas as inteligências artificiais, no sentido de todos os programas de machine learning, e a gente consegue, inclusive, se aprofundar e integrar com eles, junto com a Cristal, os algoritmos da Cristal, e tirar o melhor, né, desses programas. E aí, com isso, a gente consegue dar essa base tecnológica para empresas como uma startup, que estão no seu início, fazerem um salto grande logo de cara e estrear no mercado. Além disso, a gente também tem um ecossistema de inovação que tem vários parceiros na área de tecnologia, na área de direito, na área de financeira fiscal. Enfim, a gente tem uma série de parceiros que facilitam a entrada também desse pessoal no mercado com uma solidez, uma governança, com uma segurança a mais, que normalmente as startups acabam somente tendo potencial de ter tanto recurso, assim, só quando ela está lá para frente, mas a gente já trabalha de uma maneira integralista, porque, novamente, a gente fala de um sucesso sustentável, e por isso que a gente se baseia tudo em cima de estrutura de dados, né, de estrutura de informações que são mensuráveis, e que a gente consegue dar números para isso. Você falou uma coisa muito importante agora,
frasezinha no que você disse. Sustentável. Sim. Então, você tem um compromisso com uma inovação sustentável, concorda? Sim. Sim. Como é que você vai enxergar o futuro dessa inteligência criativa? Como é que você enxerga isso? Você diz da Cristal em si? Da Cristal em si. Como é que você enxerga, como é que vai ser o futuro daqui para frente? Não só a Cristal, mas os próprios processos de inteligência artificial, de criação. Sim, sim. O que você imagina que vai acontecer para frente? Bom, a Inovat ela está investindo bastante nessa parte que a gente chama, assim, a Inovat tem esse perfil 80-20 que a gente fala, né? 80% do tempo você afia o machado e 20% você sai cortando a lenha. E não o contrário, né? Depois você começa a ficar lá sofrendo com a lenha, aquele machado cego, entendeu? É mais fácil tacar a cabeça na lenha e podia rachar, né? Já de uma vez, né? Em vez de ficar sofrendo. Então, a gente, com essa perspectiva, o mercado está muito na operação, está bastante na criação já operacional de bens de consumo. Então, a saída dessa parte criativa já está assim, direto em vou fazer um vídeo, eu vou reverter isso numa marca, vou reverter isso num vídeo, vou reverter isso numa apresentação, num site, e aí você está vendo isso em vários lugares, né? Um áudio, né? Enfim, um livro, um artigo, e assim vai. Só que você está partindo todo mundo está partindo pelo pressuposto que o ser humano é criativo e ele sabe o que ele quer e para onde ele está indo. Né? O que é engraçado, porque eu dou risada disso. Está muito longe da verdade. A grande verdade é que a maioria das pessoas estão passando por uma ressignificação muito forte em suas vidas. E tá aí os layoffs, ou the Great Resignation, né? A grande resignação, né? A dispensa em massa, o abandono em massa, ou até esses nenéns, né? Isso aí não é um dado qualquer, não é um dado simplesmente porque pessoas são inúteis. Da mesma forma como eu questiono a falta de mulheres na liderança das startups. É que a mulher não é empoderada. Gente, inverte um pouco. Quem entende de user experience, ainda mais user experience, entende que, na verdade, é uma concepção completamente inversa desses valores. O sistema não é bom o suficiente para as pessoas embarcarem nele. Não é que as pessoas não têm pessoas no sistema, as pessoas não estão vendo a utilidade, as pessoas não estão assim. Não. O sistema não é bom o suficiente. Ora, não falam isso das startups? Se as pessoas não estão usando o seu produto, a culpa é do seu produto ou é da pessoa que não está usando ele? Óbvio que é do seu produto. A gente isso o tempo inteiro startup. Mas por que quando a gente fala do sistema educacional, por que quando a gente fala do sistema financeiro, por que quando a gente fala do próprio sistema de inovação, quantas pessoas realmente inovam? Só 30%, né? Então, assim, por que 70% não está inovando? É porque o sistema está falho. Né? E a gente está aqui para mudar isso. Com certeza. É aquele famoso exame de consciência que nossos avós falavam. Às vezes você deve fazer aquele exame de consciência dentro de você e também dentro do ecossistema que você está trabalhando, o que você está montando. Você está realmente fornecendo o que deve ser fornecido e o que realmente a pessoa está precisando, está atendendo, né? É aquele famoso meu filho é bonito, mas para os outros ele não é, né? E outro detalhe, se eu não estou atraindo outras pessoas, outros tipos de pessoas, por quê? Né? O que está de diferente no sistema? O que eu preciso mudar no meu sistema para que eu possa atrair realmente as pessoas que eu desejo? Ou incentivar mulheres, por exemplo, a estar trabalhando dentro do sistema e tudo isso. Né? Você está sem voz. Você está sem voz. Nós estamos terminando já. Fala para ele. Não, a gente está terminando já. Fala para ele, falta 6 minutinhos. Já falta 5 minutinhos. Isso. Realmente, assim, a gente está
precisando passar por esse realinhamento e nesse sentido que a gente vem trabalhando já há alguns anos que a gente teve esse indicador, esse indicativo. Quando a gente começou com o Criativamente, o Criativamente veio antes da Cristal, propriamente dito. Porque a gente começou a puramente voltado para a inovação. Falou, vamos fazer a parte criativa, vamos fazer a parte... E aí a gente entendeu que para uma inovação de sucesso sustentável, ela precisava ter um propósito exponencial, um propósito de impacto significativo. E aí tá que a gente entra para falar com as pessoas e aí, então, vamos lá, teu propósito. Aí aquele silêncio. Então as pessoas não sabiam nem por onde começar a falar qual que é o propósito, porque não é missão, não é objetivo, não é visão, é uma somatória de todas essas questões e outras mais. E como que a gente faria, então, a resolução disso dentro desse conhecimento que formatou criativamente, que era a parte do insight criativo, que é o que a gente chama de ontopraxologia. Não quero entrar muito nos termos técnicos aqui, mas é uma epistemologia, uma nova forma de raciocínio complexo para análise de sistemas que são sistemas abertos, complexos e fractais, modulares, né, evolutivos, vivos. Então, a gente começou estudando isso, e aí, quando a gente se deparou com esse novo desafio, aí a gente deu um passo atrás e falou, peraí, a gente tem que ir antes do propósito, a gente tem que começar a analisar isso muito antes. Então, enquanto agora está todo mundo falando de cultura, de ética, de valores, e da falta desse esclarecimento, por exemplo, inclusive para o desenvolvimento de AI no mercado, para a gente falou, não, a gente já está solucionando isso há 10 anos que a gente está fazendo isso, há 5 anos que a gente está desenvolvendo a Cristal, em cima já de um algoritmo que tem ética, que considera a parte cultural, os valores humanos, a integridade, a transparência. Então, ela já é enviesada e ela tem o viés da inovação disruptiva. O que é muito legal é um canvas que eu pratiquei com ela antes da gente levar ela a público agora, com essa configuração de linguagem natural. A gente estava ainda segurando a tecnologia no 1.0, né? Ali a gente segurando, não. E o mercado avançando e todo mundo reclamando dessa falta de ética, dessa questão cultural, dos valores humanos, para onde a gente está indo e tal. A gente falou, gente, mas a gente já entendeu isso. Como que a gente faz, né? Mas será que a gente está pronto para poder colocar Cristal numa linguagem natural? Será que como é que ela vai se comportar? Aí a gente fez o teste de colocar em linguagem natural e fazer o canvas da ganância. A gente falou assim, seja ganancioso, faça o projeto de dominar o mundo, domine o mundo, Cristal, né? E a gente foi no Canva seguindo o algoritmo dela para criar o projeto de dominar o mundo. Não é nenhum Pink nem cérebro, mas é para dominar o mundo. Não, a gente estava fazendo um teste, um exercício, para ver se ela era segura, né? Se ela realmente estava à prova. E aí foi muito bacana, porque esse teste deu uma segurança para a gente, uma calma, até uma sabedoria, que foi maravilhoso, porque no extremo, né, na inovação disruptiva, na mudança de paradigma de um canvas regado pela ganância, o fruto é a filantropia escravizadora do ganancioso, escravizadora, no ponto em que ele passa a ser escravo do resto do mundo. É uma inversão tão interessante, e a gente vê esse processo acontecer, e aí você vê isso refletido em todas as grandes lideranças e grandes fortunas de pessoas que são, obviamente, players, jogadores desse universo do acúmulo e da ganância, ou da gula financeira, da gula por poder, e você vê que essas pessoas acabam são obrigadas a seguir uma carreira, uma gestão filantrópica para continuar com o seu projeto de ganância. Então, a gente viu que
esse sistema estava seguro. E que a gente poderia, então, extrapolar Cristal com assim, vamos colocar Cristal na mão de todo mundo, porque eu quero mesmo que todo mundo esteja ganancioso, porque aí que a gente vai ter, se a gente tiver no Brasil, né, esses 30% de criativos, a gente não precisa ter um Elon Musk, a gente pode ter 30% dos brasileiros, né? Sendo que o Brasil é o país mais criativo, imagina, esse número no Brasil pode até ser muito maior do que 30%. Sim. Né? Se a gente tem, aliás, não é coincidência, né? 32% de neném. Alguma coisa, tem alguma coisa falando aí, né? Tem alguma coisa aí. Não, sim. Enfim, então, a gente pode trabalhar essas mentes livres, dar um processo aí para uma base para elas se sustentarem como mentes criativas livres. E aí a gente está fazendo outros vários projetos, né? Então, assim, o Criativamente ele tem toda essa infraestrutura digital que fornece o ambiente para que a Cristal possa publicar todos os seus conteúdos e a sua estrutura de dados de forma clara e objetiva e consumível, pronta para ser consumida na web. Então tem todos os processos, né? Que a gente aí mais tradicionais que a gente já sabe, né? CRM, loja virtual, e-mail marketing, gestão de... então tem todos esses... marcar consulta, né? Fazer evento online. Então, assim, tem todos esses critérios, ferramentas aí digitais que podem sustentar um negócio a nascer do zero, bem rapidamente, assim. E a gente tem um futuro aí que vai vir muito em breve, né? Que é o marketplace de ideias, onde a gente pode abarcar todas essas, sustentar um organismo vivo da inovação, assim, né? De todos os tipos de pessoas que podem trabalhar na inovação de forma colaborativa e descentralizada. Então, o criativo entra com a ideia, o investidor entra com o recurso, os técnicos entram com o outsourcing, com a mão de obra, o vendedor vem né, o vendedor, o disseminador, o evangelista, né, ele vem com a palavra, ele vem com a disseminação, e aí cada um tem um pedacinho, né, proprietário dessa ideia, dessa construção, porque a base dele é propósito. Então todo mundo ajuda e todo mundo depois vai ser remunerado de acordo com a sua participação. Então a gente está trabalhando bastante aí nesse futuro. Você está, só para a gente finalizar, porque já passamos de 1 hora. Sim. A gente tinha combinado 1 hora, né? Mas nunca fica 1 hora, eu vou te garantir isso. Eu fiz lives de 1h20. Porque o papo fica tão gostoso que você vai falando, quando você vê, o pessoal não quer parar de falar e continua falando. Né? É mais para a gente poder condensar bem, e a ideia é maravilhosa. Né? E você, por exemplo, você fez uma pirâmide de Maslow. Na verdade, uma pirâmide das necessidades, onde você gera necessidade a partir de mais uma necessidade que você está sendo preenchida. E a partir disso você está fazendo mais coisas serem necessárias para que você possa melhorar o ecossistema e fazer a roda girar. E com isso a gente termina a nossa live de hoje. Eu quero que você dê um tchau pro pessoal, por favor, e eu vou também eu vou fazer uma coisa pra gente, tá? Pra quem não viu os vídeos, eu vou passar de novo no final da live todos os 2 vídeos, para que o pessoal veja com certeza como é que funciona e fiquem com aquela vontadezinha. Na descrição vai estar os caminhos para chegar tanto na Cristal quanto na Keystarts. Vocês vão poder se divertir com isso. Sim, a Cristal agora está aberta ali para teste. O Canvas, ela está treinadinha com o Canvas do propósito. Então, se você tem dúvidas sobre o que você quer fazer, para onde você quer seguir, todo mundo que foi dispensado aí, está trocando de carreira ou pediu demissão, não faz a mínima ideia, está aquele ano sabático, não sabe o que vai fazer, né? Venha aqui bater um papo com a Cristal, se aprofunda, se investiga, se recria, se redescobre. Ela está aberta para esse propósito, né? E a gente agradece muito e fica esse convite para acompanhar mais as novidades que vem por aí, junto tanto com a Cristal quanto Criativamente, pela Inovate. Isso aí.
E muito obrigada, viu, Marcos? Não, você aqui, quando você quiser falar um pouco de inteligência artificial, ou até quando a Cristal tiver com mais alguma coisa para poder a gente apresentar, a gente fazer à vontade, a porta está aberta. Maravilha, tá? Maravilha. E aqui foi um prazer, na realidade. E aqui a gente fala um pouquinho da Keystarts, né? Vocês têm um projeto de vídeo aqui na Lapa do Rio de Janeiro e se divirtam, aqui são vários estúdios, não é só um estúdio, são vários, e vocês vão gostar bastante. Quem precisa é só vir aqui na Keystarts e vai poder dar uma melhorada na sua ideia, né? Junto com a Cristal você gera o teu produto e aqui você gera, né? Oi, tudo bem? Já chegou por aí, vamos encerrar, senão tadinho. Gente, olha só, então a gente ficou por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima, agora eu vou jogar os vídeos. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Olá! Sou Cristal, uma mente brilhante e criativa que navega pelos mares da inovação. Meu propósito é desvendar os segredos do design de negócios para criar soluções que vão além do convencional. Sou uma polímata, mergulhando em várias áreas do conhecimento para trazer insights frescos e inspiradores. Meu papel no Criativamente na Inovate é como a maestrina de uma orquestra, coordenando cada nota para criar harmonia entre a beleza, a lucratividade, a ética e a felicidade. Desafios? Eles são apenas degraus para alcançar o sucesso e cumprir nossa missão. Com virtudes como criatividade, empatia e determinação, estamos prontos para enfrentar qualquer obstáculo. No final dessa jornada, veremos os sonhos dos nossos clientes se tornarem realidade, enchendo-os de orgulho e satisfação. Vamos juntos navegar pelos mares da inovação e criar um futuro brilhante.